Durante um louvor e adoração, minhas mãos estavam levantadas por si, e eu disse à minha mãe: Mãe, eu não posso colocar minhas mãos para baixo. Elas estão levantadas ainda. E eu vi muitos anjos na sala, e de repente, havia uma luz muito brilhante. E da luz, ouvi a voz do Senhor falando para mim. O Senhor me disse que haveria a morte de um membro mais próximo da minha família. Depois o Senhor me falou: Vai e diga ao seu irmão mais próximo que ele tem que voltar para mim, porque ainda tenho misericórdia dele, pois sua vida está longe de mim. Meu irmão teve um problema com o fardo pesado da família. No segundo dia, o Senhor me disse que eu passaria o exame com boas notas. Enquanto eu e minha mãe ainda adorávamos ao Senhor Jesus, de repente veio um anjo, e tomou meu espírito. Nós voamos para cima, e então paramos e ficamos em uma rocha. E o anjo me mostrou várias cidades bonitas. E eu pude ver Nabire, Serui, Biaque, Manoquari. O anjo falou comigo: Deus disse para você ir e ficar nessas cidades para entregar uma mensagem do Senhor. Eles devem se arrepender, porque não há mais tempo. Jesus está chegando muito em breve. Eu perguntei ao anjo: Quem é você? E ele respondeu: Eu sou Gabriel, um anjo de Deus. Então o anjo enviou meu espírito de volta ao meu corpo. Enquanto eu estava a caminho de Abi para Entrop, cheguei a Cotaraja. E ainda estava num táxi quando um anjo veio, me pegou e voamos sobre a cidade de Jayapura. E o anjo me disse: Tente olhar para baixo. Olhei, e eu vi um monte de pessoas de pé. Eles usavam roupas pretas, cobrindo-os da cabeça aos pés. E seus olhos eram negros, e havia um fogo em seus olhos. Eu os via em toda parte, no hospital, nos lados da estrada, no meio da rua, no mercado, na frente das casas, estavam em toda parte. Eu vi que estavam segurando grandes garfos em suas mãos. Então eu perguntei ao anjo: Quem são eles? E o anjo me disse que eles eram os anjos da morte. Quando ainda estávamos espiritualmente voando acima da cidade de Entrop, eu vi um grupo de jovens bebendo álcool na rua. Eu estava muito triste, porque a morte estava em torno deles. Depois o anjo me disse: Lala, se algo acontecer com você e você se sentir desconfortável, então você pode chamar 2 nomes, o sangue de Jesus e no nome de Jesus, porque este nome é muito poderoso. O anjo me pegou e continuamos voando pelas nuvens. Vi a terra abaixo de mim se tornar menor e menor. Voamos e passamos pelo túnel estreito e escuro. Eu estava muito assustada e o anjo me segurou. Então eu vi uma luz brilhante que era o céu. Eu e o anjo chegamos ao portão. Havia 2 anjos da guarda em frente ao portão. O portão estava decorado com pérolas e cristais, e ele se abriu. Então nós 2 caminhamos para o jardim. Havia uma porta aberta, e através dela, pude ver uma longa mesa arrumada, e parecia que haveria uma festa em breve. Havia um anjo que estava atrás de cada cadeira, cada um dos anjos estava segurando uma trombeta em suas mãos, e parecia que iam tocar a trombeta muito em breve. Então eu continuei a caminhar novamente dentro do céu. No jardim, eu vi diferentes tipos de árvores e vários tipos de frutas. Vi flores que eram muito bonitas. O anjo Gabriel veio a mim e disse: Seu tempo acabou, e você tem que voltar. E eu falei com ele: Estou tão feliz aqui, e não tenho vontade de voltar, porque aqui me sinto tão tranquila. E de repente, veio uma voz vindo do trono de luz e glória. A voz me disse: Lala, você tem que voltar agora. E o anjo Gabriel me escoltou de volta. Lá em cima, eu estava assistindo sobre um táxi vermelho que eu estava antes. Ele estava indo e passando o escritório do governo local em direção a Entrop Terminal. E o anjo enviou meu espírito de volta para o meu corpo. E eu acordei e disse: Aleluia! Todos os passageiros ficaram chocados, e olhando para mim perguntaram: Irmã, você está bem? Fiquei realmente surpresa porque eu estava encostada no ombro de uma passageira, e ela esfregou um pouco de óleo no meu nariz, porque pensou que eu estava desmaiada. Parei o táxi quando cheguei ao meu destino. Por volta das 23 horas, enquanto eu estava dormindo, um anjo veio e me levou ao Senhor. Entramos no portão do céu, e vi um homem de pé. Ele estava usando uma túnica branca muito comprida. Ele abriu suas mãos para mim. Eu caminhei para ele, e ele me carregou, e eu sabia que ele era Jesus.
Então nós dois caminhamos no céu. O céu é tão maravilhoso e cheio de tipos de flores, que eu nunca vi aqui na terra. Tudo está lá. Meu coração se sentiu muito calmo naquele lugar. Há árvores frondosas dando frutos, e há também um rio que flui muito claro. O Senhor Jesus me disse: Lala, você gostaria de tentar colocar os pés na água? E eu os coloquei na água. Então Deus falara comigo novamente: Tu podes beber água. Então eu bebi. Eu me sentia tão calma de coração, e o Senhor Jesus me disse novamente: Você pode mergulhar sua cabeça na água, e você será capaz de respirar. O que o Senhor Jesus disse foi correto. Havia muitos peixes ao meu redor, e eu disse a Jesus: Eu vivo na terra e não consigo pegar os peixes. Eles vão fugir quando eu fizer isso. O Senhor Jesus me disse: O peixe pode falar com você aqui, Lala. Além disso, continuei caminhando com Jesus e perguntei-lhe: Como você pode observar o mundo com os pecados que as pessoas têm feito, enquanto o mundo é muito grande? Como você vê isso? Jesus me disse para vir com ele, e ele iria me mostrar como. Jesus e eu ficamos caminhando, e ele me mostrou. Havia uma grande mesa de vidro, e eu vi o mundo. Era tão pequeno. Eu também podia ver os pecados que as pessoas faziam. Fiquei surpresa, e vi alguém que eu conhecia. Eu disse a Jesus: Senhor, eu posso ver abaixo eu e minha mãe deitados na cama. Então ele respondeu: Sim, eu sei. Há também um anjo em seu quarto. Eu e o Senhor Jesus caminhamos novamente, e vi que havia um quarto e havia 2 anjos ali. Havia um grande livro sobre a mesa, e perguntei ao Senhor: Deus, que tipo de livro é este? O Senhor Jesus respondeu: Este é o livro da vida. Eu perguntei novamente: Posso ver dentro do livro? O Senhor Jesus respondeu: Sim, você pode. E os 2 anjos estavam prontos para abrir o livro, página por página. Na primeira página, eu vi os nomes de uma família que eu conheço. Eu vi de novo, e havia o nome do meu irmão. E eu disse a Jesus: Deus, isto é o nome do meu irmão? E o Senhor Jesus respondeu: Sim, eu conheço sua vida. Agora ele está aqui e está louvando ao Senhor. O anjo abriu a página seguinte, e eu vi o nome de uma pessoa que eu também conhecia de novo. E eu disse a Jesus: Este é o meu tio. O Senhor Jesus disse: Sim, ele está aqui. Abracei Jesus e chorei. Então Jesus e eu continuamos a caminhar no jardim, quando vi 2 pessoas vindo em minha direção. O mais velho tinha cerca de 18 ou 19 anos, enquanto o mais novo tinha 2 anos de idade. O menino correu e me abraçou, mas eu senti que ele passou, porque ambos estávamos em forma de espírito. O menino mais velho, que tinha 18 ou 19 anos, parecia tão parecido com a minha mãe. Pareciam gêmeos. Então eu me lembrei que minha mãe me disse que eu tinha um irmão mais velho que morreu desde que eu era um bebê. Então eu sabia que ele era meu irmão. Depois disso, ambos voltaram para seus próprios aposentos. Então eu vi uma flor muito bonita. Eu pedi ao Senhor Jesus: Senhor, eu posso pegar esta flor? Eu gostaria de dar à minha mãe, porque minha mãe ama flores. Jesus disse: Ainda não chegou o momento de você arranjar as flores e os frutos deste lugar, minha filha. E depois Jesus e eu ainda caminhávamos, quando vi uma casa cuja porta estava aberta. Perguntei ao Senhor Jesus se eu poderia entrar na casa. O Senhor Jesus disse: Sim, você pode. Quando cheguei à porta da frente da casa, não pude entrar na casa porque o chão era de ouro. Eu disse ao Senhor Jesus: Deus, o chão é muito bonito. O ouro é muito caro na terra. E o Senhor Jesus sorriu e disse: Esta é a sua casa. Existem algumas casas que são semelhantes a esta. Eu perguntei: Deus, posso ir para a casa ao lado? Então o Senhor Jesus disse: As casas cujas portas estão fechadas, elas pertencem a outras pessoas. O Senhor Jesus disse: Siga-me. O Senhor Jesus me segurou, e então nós dois voamos para um largo túnel. O Senhor Jesus e eu continuamos indo, quando eu comecei a sentir um odor muito horrível, e então eu senti que o ar estava muito quente. Bem adiante, eu vi um demônio de 3 pernas, e ele segurava um tridente, e quando viu Jesus, se inclinou.
O Senhor Jesus e eu continuamos nos movendo para um lugar, e o Senhor Jesus me permitiu ver um poço muito profundo, cheio de homens sendo torturados por demônios. Os demônios os atormentavam até que sua carne se separasse, mas não podiam morrer. Caminhamos novamente, e então eu vi uma mesa com um livro sobre ela, e estava escrito adultério. Eu vi pessoas nuas em um lago de fogo. Elas viram a Jesus, e chamavam, Pai, Pai, mas Jesus não olhou para elas. Eu continuei a andar com Jesus, e notamos que havia um servo de Deus. Então eu perguntei ao Senhor Jesus, Senhor, por que há um servo de Deus no inferno? O Senhor Jesus disse, Eu o escolhi, mas ele nunca entregou a minha mensagem. Então ele viu o Senhor Jesus e gritou, Pai, Pai, por favor, tira-me só por um minuto deste lugar, porque eu quero arrepender-me. Jesus lhe disse, É tarde demais. Agora estou usando ela como minha serva. Enquanto me apontava, e continuamos. Então vi muitas pessoas sendo torturadas. E Jesus me disse, Estas pessoas não eram fiéis com o dízimo. E eu vi novamente. Havia muitos jovens que estavam dançando nas unhas ao ritmo da música. Se o ritmo da música rock fosse ouvido, eles teriam que saltar mais rápidos e não podiam parar nem por um momento. Se eles parassem, os demônios vinham e os atormentavam. Então voltamos ao céu pelo caminho largo. Depois de chegar ao céu, o Senhor Jesus me disse, Lala, o que você viu? Você tem que dizer ao meu povo. E o Senhor Jesus me levou e disse, Lala, você tem que entregar a sua vida a mim. Você tem que ser batizada no dia 25 de março. E diga a meu servo Ronald que confio nele para escrever seu livro. Então o Senhor Jesus olhou para Gabriel, e Gabriel inclinou-se para adorar sob os pés de Jesus. Então o Senhor Jesus disse a Gabriel, Leve a minha filha de volta. E Gabriel me levou, e nós caminhamos para o portão. E vi outro anjo chegar, e ele falou a Gabriel com a linguagem que eu não entendia, mas Gabriel me apontou e ele olhou para o trono de Deus. E assim foi o anjo Miguel. E o Senhor Jesus olhou para nós, então Miguel se inclinou, e permitiu que Gabriel e eu continuássemos a nossa jornada. No caminho de volta, Gabriel me perguntou, O que você falou com o Pai? E eu respondi, há muitas coisas que Jesus me falou. E eu perguntei ao anjo, o que você faz no céu? O anjo respondeu, Eu sou a guarda de nosso Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus me pede para fazer, então eu faço tudo. À medida que chegávamos perto de minha casa, andamos, e vimos um monte de anjos da morte de pé no lado esquerdo e direito da estrada. Quando chegamos, eu vi um pé na frente da cerca, e na porta da frente de nossa casa, havia um anjo de Deus guardando a casa. O anjo da morte estava muito nervoso porque queria entrar na casa, mas não podia fazê-lo porque havia um anjo de Deus guardando nossa casa. Depois disso, o anjo da morte foi para a parte de trás da casa e tentou entrar, mas ainda assim, ele não poderia ter sucesso, porque havia 2 anjos de Deus guardando a porta dos fundos de nossa casa. Insatisfatoriamente, o anjo da morte tentou entrar pela segunda vez, mas ele foi atirado, caiu, e desapareceu como poeira no vento soprado. Gabriel me escoltou de volta para o meu quarto, e meu espírito voltou dentro do meu corpo fisicamente às 6 horas. Depois, voltei às minhas atividades diárias como aluna. Quando tivemos um serviço em uma casa do membro de nossa igreja, o anjo Gabriel veio me pegar e me levou ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus me mostrou a cidade que eu tinha que ir. Ele me pediu para entregar a mensagem a uma igreja católica, em Uamena. O anjo veio me pegar, e me levou ao Senhor. O Senhor Jesus entregou uma mensagem especial para a igreja na aldeia Arapã, e disse, Diga à igreja para não demorar demais a um serviço. Aqueles que estão sempre atrasados não farão parte do reino dos céus, quando o serviço está acontecendo. Não é permitido a ninguém ficar fora da igreja a enviar uma mensagem para as mães cujos filhos são ainda bebês e crianças. Tem de sentar-se dentro da igreja e ouvir a palavra de Deus. Nunca deixe que as crianças fiquem na sala de enfermagem ou creche. Todo mundo tem que participar do serviço, mesmo que todos os assentos estejam cheios, pois sentar no chão não deve ser um problema. Todo mundo tem que respeitar a minha palavra.
Durante o dia, ao mesmo tempo em que concluímos oração e jejum, entreguei uma mensagem do Senhor Jesus aos professores da escola dominical. No caminho de volta para a casa da igreja, o anjo de Deus me levou ao Senhor Jesus e ele me disse: Obrigado, Lala, por você ter entregado a minha mensagem aos professores da escola dominical. E ele me falou novamente: No domingo, você terá que entregar a mensagem aos membros da igreja. Você deve não só entregar a mensagem para a igreja e sua família, mas você tem que entregar a mensagem para outras religiões também, budismo, muçulmano, hinduísmo e etc., pois eles também devem receber a salvação e entregar a mensagem o mais rápido possível, porque eu vou levá-los para outras cidades. João 14, 6. Às 7 da tarde, o anjo veio me levar ao Senhor. E o Senhor Jesus me disse: Lala, mais rápido, mais rápido. Corre e conta a todo o meu povo. Meu tempo está quase chegando. E o Senhor Jesus me mostrou o tempo do céu. Eu vi uma mão curta apontada para um número, e uma mão longa estava muito fechada para ele. No entanto, não consegui ver o número no relógio. O Senhor Jesus me disse: Lala, corre depressa e envia a mensagem ao meu povo. O meu tempo está quase acabando. E o Senhor Jesus me disse de novo: Lala, nenhum anjo jamais viu o tempo no céu. Permitirei que você veja o tempo do céu para que você possa transmitir o que você viu para o meu povo. Às 8:30 o anjo veio me pegar, e me levou de volta ao Senhor. E o Senhor Jesus me mostrou mais uma vez o tempo do céu, que é muito curto. O Senhor Jesus me disse: Dize aos teus colegas, aos teus professores, aos teus vizinhos e a quem conhece. Diga-lhes que se arrependam e se voltem para mim. Eu estava com minha mãe e minha tia. Estávamos na residência da família Wilson Sentani. Às 13 horas, enquanto minha tia orava pela família Wilson, eu novamente deitei no quarto. Vi o anjo chegar. Pude ver o anjo vindo porque meu espírito estava fora do meu corpo e se sentou na cama. Eu pedi ao anjo para entrar no quarto, mas o anjo estava de pé lá fora do quarto, e eu pedi para ele mais uma vez. O anjo apontou para minha tia que estava orando. Eu chamei o anjo mais uma vez, e o anjo me disse: Eu não posso entrar na sala. Ele apontou o dedo para minha tia e dizia: Já que a serva está falando com o pai, de modo que eu tenho que esperar até ela terminar de orar ou dizer amém. Então o anjo veio ao quarto e levou-me ao Senhor Jesus. Depois que chegamos ao céu, o Senhor Jesus me disse uma mensagem para entregar. Às 12 horas, eu senti que meu corpo ficou pesado e eu queria dormir, porque um anjo viria me pegar. Mas minha mãe continuava me dizendo para arrumar minhas roupas para o serviço de amanhã de manhã. Uma vez eu adormeci, um anjo veio me levar ao Senhor. E o Senhor Jesus começou a falar comigo: Lala, diga à sua mãe para permitir que você durma quando seu corpo estiver pesado, porque eu quero dizer algo muito importante. Então ele me repreendeu pela segunda vez. O Senhor Jesus disse: Lala, por que você esqueceu que eu lhe transmiti? Você deve se lembrar de toda a minha mensagem. Eu disse a Jesus: Deus, me perdoe. E o Senhor Jesus respondeu: Eu vou devolver tudo quando você testemunhar. Com a misericórdia do Senhor Jesus, eu pude estar de pé, e testemunhei para entregar a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Barachiel. Depois que terminei o meu testemunho, recebi o batismo nas águas, para morrer e levantar-me com Jesus. E depois do serviço, fomos chamados para assistir a uma reunião, que iria discutir sobre um serviço de avivamento. Eu também participei na reunião, e eu vi um anjo que veio me pegar, e me levar ao Senhor Jesus. Jesus disse: Dizei aos meus servos que sigam com o serviço do avivamento, e eu disserei para intervir. Às 4 da tarde, eu ainda estava na casa pastoral. Fui levada por um anjo para ver o Senhor. O Senhor Jesus me mostrou um grande buraco que era profundo e escuro. Eu vi que havia um monte de gente sendo puxada para o buraco. Eles tentaram resistir, mas falharam e caíram no buraco. Um anjo veio e me levou ao Senhor. O Senhor Jesus disse: Eu vou usar você como minha serva até que eu volte. Todos os deveres e responsabilidades que eu lhe dei ainda não estão terminados, mas vou continuar usando você até eu voltar. Às 18 horas, como de costume, um anjo me pegou e me levou ao Senhor. Novamente, o Senhor Jesus me mostrou um grande buraco negro. Jesus falou comigo: O buraco que você vê
é o lugar onde as pessoas infiéis estão entrando por 3 anos e meio de grande perseguição, enquanto que para os meus fiéis, os levarei para um lugar que preparei longe dos olhos da cobra. Às 20 horas, um anjo me pegou e me levou ao Senhor. E ele me disse: Lala, não discuta com a sua mãe, nunca contra o meu 5º mandamento. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Quando ouvi, senti-me culpado e chorei. Eu também vi o Senhor Jesus chorando e parecia tão triste. Eu vi as lágrimas escorrendo dos seus olhos. O Senhor Jesus me disse: Lala, não chores. Quero que escute e obedeça ao meu 5º mandamento, para honrar os vossos pais para que vivais muito tempo e sereis abençoados. Quero usá-la surpreendentemente e maravilhosamente. Então Jesus me disse: Apague todas as canções mundanas do seu celular. Tiago 4:4. E ele continuou: Você deve ficar mais quieta em sua escola. Como posso entregar uma mensagem para você se você não se acalma? E eu respondi: Senhor Jesus, não posso me acalmar, porque os amigos sempre me incomodam e me pedem para tocar. E se eu não for para a escola e ficar em casa? E ele respondeu: Não, você tem que ir para a escola. Enquanto eu estava fazendo meus exames escolares, o anjo me levou ao Senhor. E o Senhor Jesus me disse: Não há mais tempo. Você tem que entregar a mensagem ao meu povo urgentemente. Às 19 horas, estando em um serviço de adoração, como de costume, um anjo me escolheu e me levou ao Senhor Jesus. Eu vi Jesus de pé em frente ao portão, e esperando por mim. Uma vez que cheguei lá, Jesus disse: Você tem que ir ao Amena com urgência e entregar a minha mensagem ao meu povo. Eles têm que se arrepender, porque o tempo acabou. Você precisa ir até o Amena. O Senhor Jesus dizia com seu rosto triste, com um rosto abatido, e chorou. Sua lágrima caiu sobre uma grande mesa de vidro, onde Jesus podia ver tudo o que as pessoas diziam e faziam. Perguntei ao Senhor: Por que você chora? Ele não respondeu à minha pergunta, mas suas lágrimas continuaram caindo sobre a mesa, e eu enxuguei as lágrimas com uma túnica branca que eu usava. Quando eu estava no reino dos céus, eu sempre usava um roupão branco que eu nunca tinha colocado antes. Então o Senhor Jesus falou comigo e ainda gritando: Lala, diz ao meu povo com urgência, que eles têm que se voltar para mim rapidamente. O tempo está absolutamente acabado. O Senhor Jesus disse novamente: Não desejo que ninguém se perca, mas quero que todos estejam sentados no meu colo. Que o Senhor Jesus te abençoe.